A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre escolhas precipitadas. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando estejas cercados de dificuldades e agressões, não vendo possibilidade alguma de chegar-te o socorro a tempo, ora, entregando-te a Deus, e a salvação te alcançará de cima, no momento exato. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre escolhas precipitadas. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. João, capítulo 11, versículos 9 e 10. Aguardemos a hora apropriada. Olha, essas atitudes precipitadas podem gerar consequências gravíssimas em casos, por exemplo, que passam encarnações inteiras adversários um do outro, exatamente por atitudes precipitadas. Uma palavra mal empregada, jogada ao vento, não volta. Não tem como. Então, cuidado. Por isso que Jesus disse: não se inquieteis com o que entra pela boca, porque virará dejetos e será lançada no lugar escuso. Mas cuidado com aquilo que sai da boca, porque o que sai da boca contamina o homem. Se não temos certeza de que este é o momento exato de agir, se não visualizamos com clareza o início da estrada a ser percorrida, se não possuímos firmeza na decisão a ser tomada e se não desponta uma conclusão resoluta, esperemos um tanto mais, o momento de atuação ainda não é propício. E nós estamos assistindo hoje no Brasil vários conflitos ideológicos, muitos com atitudes precipitadas, gerando consequências, enfim. Então tomemos muito cuidado com tudo isso. Algumas vezes ficamos amedrontados e agimos apressadamente, movidos pela ansiedade. Outras vezes procedemos de modo impetuoso, buscando desforra ou querendo castigar alguém. Então, deduzimos, tomamos.
um julgamento ao nosso bel prazer, com toda a certeza de que estamos certos, e nem tanto, né? Nem sempre, e tomamos certas atitudes que vamos às vezes arrepender pelo resto da vida. Então, meus irmãos, tomem mesmo cuidado. Por isso que Chico fala da água da paz, né? Tome um gole d'água, conte até 10, não engula, porque isso passa aquele momento do torpor, da revolta, e você pode tomar uma atitude com mais clareza. Nem sempre aquele que cala é um covarde, é o mais sensato, né? Se todos no trânsito tivessem essa concepção de uma fechada brusca, não sujeito a se calar, não, ele parte para a agressão também e acaba resultando muitas vezes em mortes, em desencarne. Em muitas circunstâncias decidimos depressa demais em função de impor aos outros uma decisão rápida ou de forçá-los a resolver velhos conflitos. Em outras ocasiões entramos em desespero pelo medo de não chegar o tempo de resolver o problema ou de deixar de usufruir benefícios e privilégios. Nem sempre as coisas estão à nossa disposição. Não temos sob controle o tempo de duração daquilo que já conquistamos. A propósito, como a mudança está implícita no processo da evolução humana, é preciso aceitar a face mutante de tudo que existe na vida física. Sim, nós estamos mudando sempre, não é? Porque a vida está sempre corrigindo, mas o pensamento que eu tenho hoje não é o de 10 anos atrás. Muita coisa já foram mudadas, conceitos que eu já deixei de lado, atitudes que eu tomei que eu não tomaria mais. Assim somos todos nós. Nesse modo de entender, nessa nova forma de viver, compreendemos claramente que existe uma determinação divina, onipresente, onipotente, que nos guia sem que precisemos nos mover de modo desesperado e sem que busquemos as respostas numa atmosfera de importância. No Evangelho de João recebemos a importante recomendação reflexiva de Jesus para que analisemos a temporalidade das coisas e a dimensão transcendental do tempo. Então diz assim: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz do mundo não está nele. Vamos para uma interpretação psicológica, transpessoal, não literal. As 12 horas do dia representam o período em que o sol permanece visível. No entanto, o mestre não nos convida a apenas andar durante o dia, claro, para que não tropecemos no escuro, mas nos recomenda, antes de tudo, fazer sol interior, quando diz tropeça porque a luz não está nele. E Jesus vem dizendo em outro trecho: desde que sua luz brilhe, não é? Então, esse sol, essa claridade do dia é o sol interior de cada alma. Quem acende a luz interior confia e espera e se despreocupa de fazer ou de obter algo com precipitação e urgência. Então a prudência é importantíssima. A propósito, esperar é uma atitude corajosa, benéfica, vantajosa, de que a fé é de ordem sagrada, né? Há em nós uma orientação divina, um rumo certo que, se ouvidos humildemente, leva-nos a tomar a atitude correta no momento exato. Então, olha só, atitudes corretas no momento exato, aquele momento realmente oportuno, onde você sabe o que está fazendo, que não vai ter problemas, né? Pode ser que no momento estejamos apartados do nosso senso de direção, entretanto, é preciso lembrar que o tempo que passamos atordoados e vacilantes diante das decisões é diretamente proporcional ao tempo gasto para intensificar o vínculo espiritual, que nos revela a aptidão inata de considerar um ato, avaliar uma situação existencial, julgar uma intenção, apreciar um procedimento próprio ou de outrem. Então, está aí uma grande reflexão para todos nós. Quando não mais andarmos tropeçando na noite escura da alma, quando não mais fizermos escolhas precipitadas,
é porque já caminhamos na claridade do sol, nas 12 horas do dia. Vejam como fica muito mais interessante, muito mais profundo os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que é essa doutrina racional. Já compreendemos a função transcendente dos mecanismos divinos que envolvem a arte de esperar e de agir na hora certa. Então, meus queridos irmãos, pensemos muito sobre tudo isso. Nada de atitudes precipitadas, porque elas causam problemas sérios. Foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. 2 Timóteo, 1 capítulo, versículo 10. Nossos filhos não são fitas virgens ou livros em branco, mas almas antigas em busca da evolução espiritual. Gostamos sempre de afirmar que os filhos não são nossos, estão sob a nossa orientação como pais e devemos colocá-los no caminho do bem. E Deus, que é o Pai de toda a humanidade e de tudo, pode tirá-los quando achar que deve. Nada poderemos fazer. Em nome da missão que os pais têm em relação aos filhos, não determinemos suas vocações e decisões com gestos de autoritarismo e coerção. O filho também tem o livre-arbítrio, tem o direito de escolha da sua profissão. Não devemos impor a ele aquilo que nós gostaríamos de ter sido e por algum motivo não foi possível. Muitos pais frustrados querem transferir isso para o filho, obrigando a que ele seja um profissional da área que ele determina e não que o filho escolha. Isso é um absurdo. Se os superprotegermos, eles viverão à nossa sombra sem a mínima atitude de decisão ou opção. Serão inseguros e dependentes e um dia se revoltarão contra o mundo que não os mima e contra nós, que o tratamos com excesso de carinho, satisfazendo a todos os seus caprichos e vontades. Nem imposição sistemática, porque eles trazem do passado suas próprias verdades e experiências. Nem satisfação de todos os desejos, porque não saberão se comportar perante os outros. Nunca tentemos instruí-los, projetando neles nossos propósitos de vidas não realizados. Nossas carências não são as deles, nossas vontades não são as deles, e os nossos prazeres e alegrias são diferentes dos prazeres e alegrias deles. Não os tratemos como bibelotos de porcelana, nem como objetos raros de propriedade nossa. Para educá-los, é preciso respeito e amor por eles, além de muita compreensão. Lembremos-nos, acima de tudo, que Cristo de Deus destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. Portanto, os filhos não são nossos, são apenas almas imortais que passam momentaneamente pelo nosso lar, pelas nossas vidas. São espíritos que buscam paz e felicidade pelos próprios caminhos. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Uma das descobertas fundamentais do Dr. Carl Gustav Jung é a do inconsciente coletivo ou psique arquétipa. A expressão inconsciente coletivo, segundo o conceito junguiano, é uma herança psicológica, um tipo de memória da raça ou da espécie, onde se encontra o conteúdo de estrutura psíquica, padrões universais ou arquétipos, do grego arquétipon, o que é impresso desde o início, existente na intimidade de todos os seres humanos. De acordo com suas teorias, há no inconsciente coletivo vários arquétipos, mas existe um central e fundamental, que tem a função de unificar e reconciliar todos os outros, e de reequilibrar todo o governo psíquico, consciente e inconsciente. Ele o denominou de self ou si mesmo. Ele é descrito como a autoridade mental suprema e equivale a imago Dei. É a sede da intensidade objetiva, enquanto o ego é a sede da intensidade subjetiva, o centro da personalidade consciente. O self
contém em si tanto o consciente quanto o inconsciente e mantém o ego sob seu comando. Há outros nomes associados a si mesmo: eixo central, totalidade criativa, centro da psique e união dos opostos. Podemos dizer que ele é o ponto onde Deus e o homem se encontram. Jung afirmava que a religiosidade tem também uma função psíquica. Os arquétipos do inconsciente coletivo têm força e valores equivalentes aos pontos fundamentais ou princípios religiosos. Quando Jung fazia menção à religião, não se reportava a um credo ou igreja especificamente. O que ele tinha em estudo era o comportamento religioso, o conteúdo da religiosidade no processo psíquico. Na sua obra científica, ele se refere à religiosidade como um fenômeno universal, encontrado desde os tempos mais antigos, em cada grupo étnico, raça ou povo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse conforme se dá com as noções científicas, afirma Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Podemos dizer sobre a existência de Deus que há um sentimento instintivo que todos os homens trazem em si. A religiosidade apresenta-se como fenômeno natural. Para Jung, a imagem arquétipa de Deus se encontra no self, cuja principal função é levar as emanações e efeitos do imago Dei à mente consciente do indivíduo. No seu trabalho de analista, observou uma dimensão transpessoal que se manifesta em padrões ou imagens universais, os quais podem ser identificados em todas as mitologias e religiões do mundo. Não são poucos os que ainda entendem a existência de Deus de forma simplista e bem estreita, adorando ídolos como se vivesse na era mosaica ou na Idade Média. É preciso nos inteirarmos de todas as áreas científicas, interagir no universo de todas as realidades filosóficas, uma vez que elas podem contribuir consideravelmente com a religião. Tudo provém de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Disse Albert Einstein: a minha religião consiste numa admiração humilde ao Espírito Supremo e ilimitado, que se revela a si mesmo nos mínimos pormenores, que estamos aptos a captar com as nossas fracas mentes e com profunda certeza de um poder superior, que se revela universal. A religião do futuro será reconhecida como uma realidade interna, será vivenciada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. Como toda atividade psíquica, a religiosidade é suscetível de ser aprimorada, assimilada e investigada, ou também de ser depreciada, adulterada e restringida. No entanto, sua força energética se manifesta de uma forma ou de outra e procura dar vazão utilizando as mais variadas vias de expressão. Esse fenômeno de escoamento energético surge de modo inesperado e surpreendente, elegendo os deuses da música, do teatro, do cinema, do futebol e outros tantos. Uma das maneiras de o conteúdo religioso se anunciar é por meio dos símbolos. Aliás, a simbologia é a linguagem mais usada pelas antigas religiões. Em muitas ocasiões, no lugar das imagens sacras e altares consagrados, pessoas, objetos e componentes simbólicos que passam a ser cultuados ou venerados impensadamente. Muitas vezes, fatos e acontecimentos sociais ou esportivos chegam a ter uma importância quase sagrada. A beatimania e outras devoções a grupos e cantores musicais, o culto às raças, às nações, aos partidos políticos,
A idolatria ao dinheiro, ao sexo e às máquinas e automóveis podem ser reconhecidos como um extravasamento inconsciente da função religiosa existente na psique dos seres humanos, ainda presos no sono da inconsistência de si mesmos. As solenes marchas fúnebres dos chefes de países ateus, nos quais se carregam fotografias e enormes bandeiras, seguida por inúmeros partidários, assemelham-se às procissões sacras. O fanatismo e a paixão desenfreada pelos semideuses do esporte constituem instintivas e imperceptíveis exteriorizações do conteúdo da religiosidade, que muitas vezes não ultrapassa o limiar da consciência, mas participa de forma ativa do dia a dia dos indivíduos, que dão seus primeiros passos rumo ao aperfeiçoamento da percepção interna. Grande parte da humanidade está supostamente comprometida com o materialismo ou com os fatos puramente físicos, mas não pode ser considerada distante ou apartada do self. Uma análise mais profunda revela que não existem materialistas. Estes estão somente exercitando canais diversificados para deixar fluir a energia que emana da função religiosa da psique. O jeito de viver das pessoas que acreditamos ser desastroso ou julgamos como os caminhos do mal e da perdição, nada mais é do que o produto de nossa miopia diante dos mecanismos evolutivos que promovem nosso crescimento espiritual. Nem sempre os fenômenos psíquicos podem ser entendidos de imediato. Na vida não há nada que não tenha uma razão de ser. Tudo aquilo que parece trágico e negativo em nossa existência é apenas uma vida articulando e traçando caminhos para que possamos nos desenvolver, crescer e progredir sempre. As diversas formas de expressão religiosa manifestadas por todos os povos vêm de Deus. Ele é o psiquismo do universo, o mar de estrelas que governa a imensidão do cosmos. É o Criador da vida em nós e fora de nós. A verdadeira religiosidade não precisa se vincular a nenhuma organização externa. Ela por si só nos remete ao despertar interior, ao relacionamento com a própria alma, com o self, imago Dei. Por isso escreveu Paulo de Tarso: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos filhos de Deus, causalidade absoluta, arquétipo celeste. Somos frutos de seu amor e vontade e trazemos em nosso íntimo o selo divino impresso na alma imortal, a marca de si mesmo. Confiemos e perseveremos nele, pois ele nos dirige e guia continuamente, determina e supre nossas necessidades evolutivas. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. E se for o último abraço? A vida não costuma dar certos avisos. Ela apenas segue. Às vezes de modo suave, outras vezes abrupta, mudando o rumo dos nossos dias. Em nossa correria cotidiana, agimos como se houvesse tempo para tudo. E muitas coisas importantes elegemos para dizer em datas específicas. Por exemplo, falar o que sentimos, demonstrar carinho, oferecer um abraço. Já pensamos que poderá não haver depois? E se o abraço dado hoje for o último? Essa é uma pergunta que nos confronta com o que há de mais precioso e frágil: o tempo presente. Quando percebemos, foi-se. E o instante que ignoramos se transforma em saudade. Foi o que viveu Rafael ao se despedir da mãe no aeroporto de uma pequena cidade no interior do estado do Paraná. Ela seguia para atender sua própria mãe, uma senhora com 92 anos, como fazia regularmente. Antes de embarcar, ela e o filho trocaram um abraço longo que expressava todo o amor que os unia. Um gesto simples, realizado inúmeras outras vezes. Contudo, esse haveria de permanecer na memória de maneira indelével. Horas depois, o avião caiu. Não houve sobreviventes.
O que ficou para sempre foi o amor e aquele abraço. O último. A imagem desse abraço, registrada por uma câmera de segurança, tornou-se o símbolo de tudo o que não pode ser deixado para depois. Ao compartilhar o momento com outras pessoas, Rafael disse: "Não sabemos quando será o nosso último abraço." Ele e a mãe moravam em casas de frente uma para a outra. Conviviam diariamente, dividiam silêncios e afeto. Agora, restou a saudade, as lembranças e o sentimento que os unia, pois esse sobrevive a tudo. A mãe tinha mãos inchadas pela artrite, mas não deixava de ajudar os outros, de visitar doentes, de oferecer um sorriso. Vivia com simplicidade. Dizia que o essencial era suficiente. Era tranquila, firme, serena. Mais de uma vez afirmara que se considerava pronta para partir quando Deus a chamasse, que acreditava ter cumprido sua missão. Ela partiu com a dignidade de quem viveu com amor e fé. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Essa máxima, quando compreendida de forma integral, nos convida a amar agora, a não adiar gestos, palavras, perdões ou afetos, a entender que o amor só vale quando praticado, e que é nos pequenos gestos que muitas vezes dizemos mais que com as palavras. Se há algo que a brevidade da vida nos ensina, é que o mais importante não pode ser deixado para depois. Um olhar demorado, um "eu te amo", são pequenos milagres do dia a dia. Serão eles que permanecerão na memória do coração, do sentimento, quando a pessoa querida partir para as fronteiras do além. Serão eles que permitirão com mais facilidade o estabelecimento da ponte entre este mundo e o outro, a fim de que amenizemos a saudade com carinhos compartilhados nas asas do sono. Por isso, abracemos hoje, olhemos nos olhos, falemos com o coração. Se tudo isso for o último carinho no espaço físico, que seja o mais verdadeiro, profundo e inesquecível. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez, rogamos as bênçãos dos céus em forma de luz para nós no programa, todos os nossos queridos irmãos ouvintes, possamos nos imbuir cada vez mais no seu Evangelho, interiorizá-lo e colocá-lo a serviço do bem, Senhor, auxiliando a todos e propagando a sua mensagem de amor. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Grato pela oportunidade de trabalho e que possamos, meus irmãos, colocarmos em prática os ensinamentos de hoje. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão, com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade.
ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos